Olá, pessoal! O assunto dessa aula será a análise estática comparativa de modelos de função geral. Veremos agora como calcular as derivadas de funções implícitas. Primeiro, vamos definir o que é uma função implícita. Observe a função f de yx igual a y menos 3x elevado a 4 igual a zero. Como faríamos para saber como y responde a x? Ou seja, como calcular a derivada de y em relação a x? Nesse caso, podemos isolar o y e obter a função y igual a f de x igual a 3x elevado a 4. Essa função é dita implícita, pois foi definida implicitamente da função f de yx igual a y menos 3x elevado a 4 igual a zero. Assim, obtemos facilmente a derivada. No entanto, nem sempre é fácil isolar o y. Observe o exemplo. Para esses casos, precisamos de uma regra para calcular a derivada de forma mais direta. Com a ajuda das diferenciais totais, é possível obter uma regra para a derivada da função implícita. Para o caso de apenas uma variável x, a regra diz que podemos calcular a derivada de y com relação a x pela negativa da razão entre as derivadas com relação a x e a y. Vejamos o exemplo da função f de yx igual a y menos 3x elevado a 4 igual a zero, que já usamos anteriormente. A derivada da função com relação a x é igual a menos 12x ao cubo, e a derivada com relação a y é igual a 1. Portanto, fazendo o jogo de sinais, o resultado é o mesmo que o anterior, ou seja, 12x ao cubo, mas dessa vez não precisamos obter a função implícita. Para funções com mais de uma variável exógena, o princípio da derivada é o mesmo, contudo, o numerador é sempre a derivada parcial da variável de interesse. Vejamos um exemplo. Isolar o y nessa função seria muito complexo, então vamos calcular as derivadas parciais com relação a x e a w usando a regra da função implícita. Assim, não precisamos obter a função implícita para calcular as derivadas. Um exemplo da economia, se tivermos uma função de produção no formato f de q, k e l igual a zero, podemos usar a regra da função implícita para calcular a produtividade marginal do capital, a produtividade marginal do trabalho e a taxa de substituição técnica entre capital e trabalho. Agora veremos outra aplicação para a regra da função implícita, para as diferenciais totais e para o determinante jacobiano, que é a resolução de um conjunto de equações simultâneas. Note que temos um conjunto de n equações e que as mesmas variáveis aparecem em diferentes equações, o que implica em efeitos diretos e indiretos. Usaremos aqui o exemplo do modelo de renda nacional da unidade anterior. Podemos, por exemplo, saber qual o impacto de x1 sobre alguma das variáveis dependentes ou o impacto dos gastos do governo sobre a renda em nosso exemplo, sem a necessidade de resolver o sistema de equações. Para isso, usamos a regra de Cramer e calculamos a razão entre um determinante jacobiano particular em relação à variável de interesse e o determinante jacobiano do sistema de equações. Isso não parece fácil, mas permite que calculemos as derivadas de interesse sem resolver o sistema de equações. Vamos aplicar para o nosso modelo da renda nacional. Lembre-se de que o determinante jacobiano é formado pelo conjunto de todas as derivadas parciais, nesse caso, de todas as equações do sistema. Aqui, apenas as variáveis endógenas interessam. Por esse motivo, calculamos as derivadas parciais do determinante jacobiano apenas para y, c e t. Observe agora o determinante jacobiano particular. Substituímos as derivadas parciais em relação à renda pela negativa das derivadas parciais dos gastos do governo, pois estamos interessados em saber como a renda y varia quando aumentamos os gastos do governo G0. Vamos calcular os determinantes separadamente. Para calcular o determinante jacobiano particular, precisaremos calcular 9 derivadas parciais. A derivada da primeira função em relação a G0 é igual a menos 1. Com o sinal de menos que multiplica essa derivada, o resultado será igual a 1. Você pode conferir o resultado das demais derivadas, e ao calcular o determinante, chegaremos ao valor de 1.
Se fizermos a mesma coisa para o determinante jacobiano, chegaremos ao resultado 1 menos beta mais beta delta. Substituindo na fórmula, chegamos ao mesmo resultado da unidade anterior, porém sem a necessidade de resolver o sistema. Essa, portanto, é a regra da função implícita e sua aplicação. Consulte o livro e as notas de aula para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 18. E até a próxima aula.